Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no 28º dia, na busca pela sabedoria do Senhor, sabedoria divina, a sabedoria que nos ajuda a construir, a sabedoria que mantém estável a nossa casa e que enche os nossos cômodos de valor, de honra, de riqueza, de prosperidade. Não essa que nós encontramos no mundo, mas aquelas que são eternas, a que vão passar de geração em geração. É esta sabedoria que nós estamos clamando ao Senhor. Enche no Senhor nesses 28 dias e vamos concluir com um sucesso em fé em Deus, que os 31 dias será aqui, nos pés do Senhor, cheio da sabedoria dele, e teremos uma vida transformada e vamos impactar outras pessoas também. O Senhor se manifestará através da nossa vida. Amém? Você crê? Eu tenho certeza que você já está sentindo a diferença antes mesmo de buscar a sabedoria do Senhor todos os dias. Olha só, com certeza você buscava entendimento porque você chegou até aqui, é porque você estava com fome da palavra do Senhor. E agora você está sendo cheio, preenchido. E aí os planos do Senhor vão ser revelados. Os tesouros ocultos vão ser revelados a você. Amém? E você vai se espantar, sabe por quê? Porque já estava perto, você só não conseguia discernir. E os seus olhos estão sendo abertos. Amém? Então é isso. Vamos para o capítulo 28 de Provérbios. Nós estamos rumo à reta final. Até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus. Mantenha-se firme na fé. Não é fácil, sei que não é fácil. Não é fácil para você que tem tantos afazeres, tantos compromissos, mas você pode ter certeza que você está cumprindo um princípio do Senhor. Priorizar o reino dele e a justiça dele. E o que vai acontecer na sua vida? As demais coisas serão acrescentadas à sua vida e à sua família. Amém? Porque eu creio que será acrescentado na minha vida e na minha família. Receba essa palavra profética de hoje, no 28 dias. Vamos lá? Vamos nos encher mais da palavra do Senhor até transbordar? Vamos nos encher mais desta sabedoria em comum? Capítulo 28 de Provérbios, vamos ler o versículo 2, que diz assim: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, ou seja, instabilidade, sempre muda de governo. É o pecado de uma nação. Mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Olha aí a sabedoria mantendo pessoas no governo, seja no governo da sua casa, na liderança de uma empresa, na liderança de um ministério, seja o que for. Se você for justo, se você for um governante justo, sábio, sensato, o seu governo vai se manter de pé, vai ser duradouro. Olha só, tudo que a sabedoria faz é para durar. A gente percebe que o insensato, o tolo, ele até pode crescer à nossa vista. Crescer, ele chega ao topo, mas não é duradouro, é passageiro. E o que nós viemos buscar aqui nesses dias é geracional. Vamos deixar para as nossas futuras gerações um legado e será eterno. Amém? Então tudo que construirmos a partir de agora vai ser duradouro. E o que vai fazer isso ser duradouro é a sabedoria que você está adquirindo. Lembra? Sabedoria para permanecer aonde Deus te elevar. Então é isso. O que eu aprendo aqui? Esse provérbio, ele mostra o caos entre o pecado e a estabilidade promovida pela sabedoria. O caos promove a instabilidade e sabedoria promove a estabilidade. Os muitos pecados, muita injustiça de uma nação, corrupção, idolatria, opressão, injustiça, causa instabilidade em governos,
trocas constantes de líderes podem indicar crises, revoltas, julgamentos de Deus e decadência moral generalizada. Ou seja, na sociedade, a justiça e a sabedoria dos líderes são essenciais para se manter algo de pé, para se manter a estabilidade de uma nação. E na vida pessoal? E na sua vida pessoal, onde a sabedoria há firmeza. Quando vivemos com princípios corretos, construímos relacionamentos, negócios, família, tudo de forma estável e duradouro. Olha a sabedoria necessária para governar e liderar. E se você está aqui buscando a sabedoria, Deus vai entregar um governo na sua mão. Por acaso ele te capacitaria por nada? Deus não faz nada em vão. Se você está aqui sendo capacitado, é porque Ele vai te promover. Então aguarde, espere no Senhor. Ele vai te promover, sim. Por isso foi necessário você buscar a sabedoria do Senhor. Amém? Para que a sua liderança seja justa e estável. Versículo 3, que diz assim: o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres. Imagina só, quando o pobre se torna poderoso, ele deveria ajudar os outros pobres. Por quê? Porque ele conhece a necessidade. Ele sabe da dificuldade que é uma pessoa necessitada. E o que acontece? O contrário, ele vai oprimir os pobres. E o que acontece? Uma condição que age na dureza, na exploração, sobre os que estão igual ou pior situação. Isso pode acontecer por causa de ganância, orgulho, inveja ou querer se destacar nas custas do outro, do pobre, do necessitado. Essa comparação mostra que a opressão de um pobre contra o outro é totalmente destrutiva. Como a tempestade, aqui está falando, é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação, ou seja, algo que deveria gerar frutos, algo que deveria dar frutos, não, ele vem para destruir uma plantação, destruir aquelas pessoas. Em vez de ele ajudar, ele vai prejudicar ainda mais quem está frágil. Então é isso. Vamos para o versículo 8, que diz assim: quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para o outro. Quem ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Ora, é o inverso daquele versículo 3 que lemos, né? O pobre que se torna poderoso e oprime. Aqui está falando que aquele que junta, aquele que acumula de forma injusta, colocando juros exorbitantes, ele está acumulando para alguém. Ou seja, há uma transferência de riqueza aqui, há uma transferência de bens. E para quem o Senhor vai transferir esses bens? Para aquele que é bondoso com os pobres, para aquele que é generoso para com os pobres, para aquele que se compadece com os necessitados. Deus faz a transferência de riqueza, Deus faz a transferência de bens. Então o Senhor permite que aquelas pessoas acumulem, chegue até a acumular. Mas quando chegar a hora, o Senhor transfere toda essa riqueza. Amém? Então temos que ser bondosos para com os necessitados e haverá uma transferência de riqueza. Olha só, quando o povo hebreu foi sair do Egito, eles saíram com muito ouro, com muita riqueza.
As mulheres foram até as outras casas, as casas dos egípcios, e começaram a pedir às mulheres: dai-nos os ouros, e elas entregaram toda a sua riqueza. Por um tempo, os egípcios acumularam a riqueza, às custas da escravidão dos hebreus. E o que acontece? Na última hora, houve uma transferência de riqueza. O nosso Deus age de forma extraordinária, inimaginável. E ali, quando eles estão partindo, eles carregam toda a riqueza do Egito. Transferência de riqueza. Vamos para o versículo 9, que diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Que forte isso! Por isso há muitas orações que não são respondidas, porque elas se tornaram detestáveis. Mas qual é a causa disso? A recusa de ouvir a lei. Ouvir a lei quer dizer o quê? Rejeitar ou desprezar a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor para a vida daquela pessoa. Recusando-se a obedecer ou dar atenção ao que Deus está falando, aos seus mandamentos. Lembra de honrar o pai e a mãe, porque Provérbios vem falando isso desde os primeiros capítulos. É você não roubar, você não invejar, não desejar aquilo que é do próximo, isso é inveja. Não desejar o servo, o gado, a casa, os bens do próximo. Você não desejar o mal. Então é cumprir a palavra do Senhor. E aquela pessoa que se recusa a cumprir, a obedecer às ordenanças, às leis do Senhor, as suas orações não vão ser ouvidas. E por quê? Se tornam até detestáveis, está dizendo aqui. Porque para o Senhor que vale a obediência. A obediência é essencial para a vida de qualquer filho de Deus. Ela é que nos mantém em comunhão com o Pai. Ou seja, não basta orar ou praticar aquele ritual religioso. Eu vou acordar de manhã, eu vou fazer a minha oração, vou fazer o meu jejum, vou ler a palavra, mas não cumpro, mas não obedeço, não honro as pessoas, não sou justa, não olho para o necessitado, não dou alívio para aquele que necessita do alívio. Não cumpro com a palavra do Senhor. E aí as minhas orações, não importa o tanto de sacrifício que eu faça, Deus não vai responder às minhas orações. E por quê? Porque Deus quer a minha rendição. Rendição à palavra dele. Ele quer que eu obedeça. É o que nós estamos fazendo aqui. Ouvindo a palavra do Senhor para obedecer. Amém? Vamos para o versículo 10, que diz assim: quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Ou seja, preparou o mal para alguém, quem vai cair será essa pessoa. Mas os que não se deixam corromper, terá boa recompensa. Olha, a recompensa pelas boas decisões. Você não se deixou corromper, você não se deixou se levar por essas amizades erradas, haverá uma recompensa para você, mesmo que pareça que você está abandonado, mesmo que pareça que, será que eu tomei a melhor decisão? Sim, a recompensa virá pela sua obediência. Olha a recompensa pela obediência. Vamos para o versículo 12, que diz assim: quando os justos triunfam, olha, de novo, hoje está falando muito de governo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, alegria geral. Mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Por quê? Porque a gente sabe que haverá consequências quando um ímpio, um justo, um insensato, um tolo está no governo. Porque ele toma as piores decisões, ele toma decisões egoístas pensando somente nele. Ele não olha para o povo, ele não olha para a necessidade alheia, ele só olha para si, para os seus amigos, para tudo aquilo que faz parte daquele mundo dele. E aí o povo se esconde. Os homens se escondem, sofrem com o governo ímpio.
Vamos para o 14, que diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Ei, lembra do princípio da sabedoria, temer a Deus? Como é feliz o homem, como é feliz a mulher que teme, que é constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Que palavra forte! Essa palavra desgraça é oposto da graça. O que é a graça? Um favor que a gente nem merece, mas Deus derrama sobre nós. O favor de Deus, o favor dos homens, a bênção do Senhor sobre a nossa vida ao acordar, ao planejar, ao dormir, ao nos deitar. É o favor, é a graça de Deus repousando sobre nós. O contrário disso, quem endurece o seu coração para ouvir a Deus, quem endurece o seu coração para obedecer a Deus, cairá na desgraça. É uma consequência de um coração duro. Então vamos pedir ao Pai: Pai, dê-nos um coração submisso, dê-nos um coração sábio, um coração ensinável. Amém? Essa é a nossa oração, um coração ensinável, para que o favor do Senhor venha sobre a nossa casa, repouse sobre nós. É isso que você quer? É isso que eu quero? Porque o favor do Senhor abrirá portas que nós nem imaginávamos passar por ela. O favor do Senhor vai trazer pessoas, conexões que vai nos ajudar a cumprir o propósito do Senhor nessa terra, vai nos elevar. O favor do Senhor nos coloca em governos. O favor do Senhor faz com que venhamos conquistar coisas, sonhos, projetos que nem sequer um dia passou pela nossa mente. É o favor do Senhor. Então, precisamos abrir o nosso coração para obedecê-lo e não endurecer. Endurecer cairá na desgraça. Versículo 15, eu vou ler o 15 e o 16, que diz assim: como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. Imagina só, animais que trazem morte e até destruição e prejuízos aonde eles passam. Então está dizendo, e é comparado ao ímpio que governa, só traz consequências destrutivas para o povo, como um leão que ruge ou um urso feroz. É o ímpio que governa um povo necessitado. Eu vou ler o 16 porque o 16 complementa esse versículo, dizendo o seguinte: o governante sem discernimento, olha o dom do discernimento, é necessário pedirmos ao Senhor. Um governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. E por quê? Porque é Deus que vai mantê-lo no governo. Trago sempre à minha memória José, um governo justo, que não olhava para si, mas olhava para todos os necessitados. Veja só, quando José levou a sua família para morar no Egito, o que acontece? Ele favoreceu a sua família? Não, ele favoreceu todo o povo, ele distribuía alimentos, ele não deixava ninguém passar fome, ele não deixava ninguém, distribuía sementes para que o povo voltasse a plantar e gerar renda para si mesmo. E aí ele estabelece como se fosse um imposto, sim, para ajudar o governo também, porque o governo precisava de dinheiro para manter tudo aquilo de pé. E aí, só que ele faz tudo honesto, tudo justo. E o que Deus faz? Manteve José no governo. Então, aqui está dizendo que aqueles que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Aqueles que são justos, aqueles que são fiéis, aqueles que são honestos e leais, Deus vai manter o seu governo. Amém? Vamos para o 20, que diz assim:
O fiel será ricamente abençoado. Olha isso! Mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. E por que isso acontece? Porque o enriquecer depressa faz com que a pessoa... O que acontece? Faz com que a pessoa se torne apressada. E aí ela vai começar a agir desonestamente, ela vai agir por ganância e corre o risco de cair em armadilhas, decisões erradas, fraudes, corrupção. E a consequência que ela vai enfrentar diante de Deus será o castigo. Então, toda pessoa que pensa ganhar, enriquecer-se depressa, ela está caindo em uma armadilha, porque tudo leva tempo. Tudo leva tempo. E até o tempo de você enriquecer, Deus vai estar te preparando para administrar grandes riquezas. Então, a pessoa que está apressada, eu quero ficar rico, ela vai começar a tomar decisões de forma gananciosa. E aí ela vai olhar somente para si. Mesmo que traga prejuízos para o próximo, mesmo que tenha que dar o seu jeitinho, enganar o próximo, ela vai fazer. Porque ela está focada em enriquecer depressa. Então é isso, temos que ser fiel, porque está dizendo que o fiel será ricamente abençoado e será de Deus, a bênção, a riqueza duradoura. E a riqueza com propósito, porque muitas das vezes a pessoa pensa em ficar rico somente para si, mas não é assim, nada diz somente a nosso respeito. Tudo que é de Deus pode passar por nós, mas não diz respeito a nós. Passa por nós e através de nós o Senhor distribui. Através de você vai ser gerado empregos, através de você vai ser gerado rendas, não é assim? E você percebe que essas pessoas que têm essa prática, elas se tornam cada vez mais ricas? Sim, porque elas multiplicam. Olha lá o servo bom e fiel da parábola dos talentos. Ela é um servo bom e fiel. Ela multiplica tudo aquilo que Deus coloca na mão dela. Ela multiplica emprego, ela multiplica trabalho, ela multiplica rendas. Não para só nela, distribui. E o Senhor vem e abençoa ela ricamente. Por quê? Porque ela é fiel. E a parábola, o Senhor diz o quê? Servo bom e fiel. Olha que poderoso isso. Vamos para o versículo 24, que diz assim: quem rouba seu pai ou sua mãe e diz, não é errado, é amigo de quem destrói. Imagina só, quem rouba seu pai e sua mãe diz, não é errado, é amigo de quem destrói. É amigo do diabo. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Pensa, ele se torna amigo do nosso adversário, o adversário das nossas almas. E quem é capaz de roubar um pai e uma mãe? Imagina, aonde nós deveríamos honrá-los, estamos fazendo o quê? Roubando e dizendo não é errado. Tomar o quê? O errado por certo, isso é abominável para Deus. Então é isso, é amigo daquele que destrói, é amigo do diabo. Versículo 26, que diz assim, quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Eu tenho uma boa notícia para você que está aqui buscando a sabedoria do Senhor. Você não corre perigo, o Senhor vai te livrar. O Senhor vai te guardar, Ele vai colocar anjos para te proteger. A ordem será de Deus. Veja só, a palavra do Senhor diz que Ele dará ordem aos anjos ao nosso favor. Não é nós que damos ordem aos anjos. Anjo, vem me ajudar. Não, é Deus. Deus é que vai dar ordem para te proteger. Sabe por quê? Porque você anda segundo a sabedoria. Então você não vai correr perigo. Os anjos do Senhor vai te proteger. Você, com a sabedoria, você vai ver que aquilo não é bom para você, que aquilo é um caminho de morte, é um caminho de destruição, é um caminho de falência. Aquilo ali é um caminho que vai levar à sua má reputação. Com a sabedoria, ela vai te dirigir, ela vai te direcionar. Você vai tomar as decisões certas. Lembrando que o sábio, ele não age por impulso.
O sábio não é mediatista, o sábio não é apressado. Ele pensa antes de agir. Não é assim? Então, a sabedoria vai te livrar do perigo. E você sendo sábio, o Senhor se agrada de você, Ele dará ordens para que os anjos te protejam, te guarde. É isso, mas o insensato, o insensato é aquele que confia em si mesmo, confia na sua sabedoria própria, confia nas suas decisões, nos seus talentos. Ele é autossuficiente, ele não busca conselhos em ninguém. Infelizmente, essa é uma pessoa insensata. Vamos para o versículo 28, que diz assim: quando os ímpios sobem ao poder, novamente falando sobre o governo dos ímpios, quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Lemos isso no versículo 12. Mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Quando eles caem, os justos florescem. Hoje, creio que a sabedoria está nos convidando mais ainda. A sabedoria hoje está nos convocando para um governo justo, porque ela está repetindo por várias vezes um governo justo e um governo injusto. Hoje, vamos orar em concordância para um governo justo da nossa nação e também para que o Senhor nos coloque em governos e que sejamos justos. Amém? Porque assim o Senhor será glorificado. Essa será a nossa oração de hoje. Então finalizamos, mas antes eu quero ler um versículo para você. Eu deixei ele por último porque ele é muito forte. Mas antes desse versículo eu quero te pedir uma ajuda. Me ajude a crescer esse canal, me ajude a multiplicar. Eu preciso de você. Eu preciso mostrar para o Senhor que eu também sou uma serva boa e fiel. Lembrando que Ele chama de servo bom e fiel aquele que multiplica, aquele que cuida com zelo, que faz com excelência. Então eu preciso de você, eu preciso que você me ajude a multiplicar este canal, que é um canal de bênçãos, um canal do reino do Senhor nessa terra. Então, convide uma pessoa, convide um amigo, um familiar para se inscrever neste canal. Hoje somos 342 inscritos para a glória do Senhor. Então é isso. Um dia eu comecei com uma pessoa, e aí essa pessoa não estava na minha casa. Ela tinha marcado de fazer um devocional comigo e ali ela não compareceu. E eu fiquei triste. E aí eu orei ao Senhor, falei: Senhor, a tua palavra diz que quando somos fiéis no pouco, no muito o Senhor nos coloca. Mas e ser fiel no nada? Eu não tenho nada, essa pessoa nem compareceu, ela marcou e não veio. Aí de repente a pessoa bate a minha porta novamente. E aí eu abro, ela: olha, eu estive aqui, mas ninguém me atendeu. E eu a convidei para entrar. Meditamos na palavra do Senhor, falamos sobre o Espírito Santo de Deus naquele dia. E o Senhor me permitiu ser fiel. E hoje eu estou aqui com 342 pessoas, porque um dia eu fui fiel com uma e o Senhor multiplicou. Então é isso, seja fiel ao Senhor, por mais que você pense que é pouco, você está obedecendo. Não pense em quantidade. Pensa na qualidade do que você está fazendo, porque o Senhor vai derramar muito. Hoje são 342 pessoas neste canal e creio que vai multiplicar cada dia mais, se você me ajudar, em nome de Jesus, e que o Senhor ajude você também a multiplicar o que Ele tem colocado nas suas mãos. Eu oro para aquilo que você tem, o que você tem trabalhado, seja em negócios, seja o que for. Deus vai multiplicar todo o bem que você tem feito a este canal, pois você tem sido também um mensageiro das boas novas. Então convide um amigo, um familiar para se inscrever. Vamos ajudar este canal a crescer. Amém? Eu quero ler o versículo 13, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Forte
e dá uma instrução muito grande para as nossas vidas. Muitos têm perguntado ao Senhor: Senhor, por que eu não tenho prosperado? E aqui há uma resposta para você. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, não basta confessar, você precisa confessar e abandonar. Encontra misericórdia, e a misericórdia virá do Senhor, junto dela virá o perdão de Deus, junto dela virá o favor do Senhor na sua vida, novos começos, novo relacionamento com o Senhor, porque o diabo não vai ter mais nada para te acusar. Porque enquanto você esconde o pecado, o diabo te tem nas mãos. Sim, há uma acusação contra você no mundo espiritual, no qual o diabo ele tem como se fosse uma procuração para agir contra a sua vida. Por quê? Porque este pecado está escondido, porque este pecado não foi confessado e não foi abandonado. Seja o que for que você tenha feito, seja qual for a gravidade, procure uma pessoa para confessar. Aqui está dizendo: quem esconde, não esconda mais. Ei, tira da mão do diabo esta procuração. Tira da mão do diabo essa legalidade que ele tem contra a sua vida, que não te deixa prosperar. Hoje será o dia do seu basta. Hoje será um dia de transformação, no qual você vai chamar alguém. Escolha uma pessoa de confiança. Não é aquele amigo íntimo, mas aquela pessoa de confiança, que você sabe que não vai sair espalhando os seus segredos. Aprendemos isso com a sabedoria. E quem sabe, até aqui a sabedoria foi te ensinando para este momento. Escolha uma pessoa de confiança, alguém da igreja, uma pessoa que você pode abrir o seu coração, confessar este pecado e mais ainda você vai abandoná-lo. E aí Deus vai te regenerar. Deus vai ter misericórdia da sua vida e será um novo marco na sua vida. Será uma nova caminhada. Sabe por quê? Porque o diabo não vai ter mais nada contra você. Ele não vai ter mais nada para poder governar você, porque você está vivendo aqui debaixo de um governo do diabo. Porque enquanto você mantém esse pecado escondido e ele diz para você: não conta não, isso é vergonhoso demais. Ei, não conta não. Porque o que as pessoas vão pensar de você? Não pense assim. Isso é o que o diabo põe na sua mente para que ele não te deixe prosperar, porque ele não quer te ver prosperar. Mas a sabedoria. E quem é a sabedoria? Ela é Deus. A sabedoria vem de Deus, é o próprio Deus. Deus está te dizendo: não mantenha mais este pecado escondido. Ei, você que está perguntando ao Senhor hoje: Senhor, por que eu não prospero? Porque todos à minha volta fazem a mesma coisa que eu, ganham o mesmo que eu, e às vezes tem mais gastos do que eu e prosperam, mas eu não. Faça uma análise. Há algo que você precisa confessar? Há algo que você precisa abrir o seu coração e abandonar? Algo que você precisa deixar, não voltar mais a praticar? Aí sim, você vai encontrar a misericórdia de Deus e tudo será diferente na sua vida. Amém? Então procure alguém. Seja qual pecado for, se for um roubo, se você enganou alguém, se você adulterou, sabe? Quem somos nós? Olha o que Jesus disse àqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós temos que buscar em Deus perdão pelos nossos pecados. Às vezes é uma briga que tivemos com o nosso cônjuge, às vezes foi algo que nós fizemos que aborreceu o coração de Deus. Então, assim, quem somos nós para apontarmos o pecado de alguém? Mas a sabedoria está te dizendo: confessa esse pecado,
confessa e deixa. E a sua vida será uma vida de prosperidade, porque Deus, Ele quer te prosperar, mas Deus, Ele cumpre a lei. Ele é juiz, o justo juiz. Ele colocou as leis e Ele não pode burlar essa lei. E há uma lei que para você prosperar, você precisa confessar o seu pecado e abandonar. Amém? Seja qual for, não tenha vergonha, tenha Deus no seu coração. Jesus levou consigo na cruz do Calvário todos os seus pecados. Ele levou, mas há um princípio que você precisa fazer, que é confessá-lo. Confesse ele, confesse e deixe. Porque o pecado, Jesus já levou consigo, Ele já te perdoou. E ali peça perdão para o Senhor. Senhor, o Senhor já pagou um preço antecipado por mim. Estou confessando, estou deixando, perdoe os meus pecados. Amém? Não deixe que o diabo coloque contrário a isso na sua mente. Então é isso. Vamos orar para que o Senhor dê-nos um governo justo à nossa nação. E que o Senhor nos faça justos, fiéis, leais, para que Ele dê também um governo para nós. Para que o Senhor nos coloque em governos, seja no nosso lar, seja numa empresa, no ministério, no ambiente social, familiar, seja qual for. Que o Senhor olhe para nós e fale, esse aqui é digno de confiança. Vou entregar este governo para Ele. Amém? Porque nós aprendemos que o governo justo é duradouro e o povo se alegra, o povo floresce, os necessitados são ajudados, são abençoados. Então é isso, vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por este momento maravilhoso. Muito obrigada, Pai, porque são 28 dias na busca pela sabedoria, na busca pelo Senhor. Obrigada, porque cada dia tem sido especial. Obrigada, Senhor, e que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que habita entre nós, que habita em nós, venha nos lembrar dessas palavras, venha nos lembrar cada momento de decisão, cada momento, Senhor, que vamos governar, em cada momento que vamos, Senhor, liderar, que sejamos lembrados pelo Teu Espírito Santo cada palavra, para que possamos obedecer o Senhor, obedecer a liderança do Senhor, a liderança do Espírito Santo, que venhamos praticar a Tua palavra, e aí sim o favor do Senhor nos acompanhará, as Tuas misericórdias, a Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, nos conduza de forma justa, como o Senhor é. Tu és justo, Tu és amigo, Tu és fiel, Tu és leal. Nos ajude a ser filhos assim na terra. Em nome de Jesus Cristo, sabemos, Pai, que os governos ímpios, os corruptos, fazem o povo sofrer, fazem o povo gemer, fazem o povo chorar, fazem o povo passar por necessidades. Por isso, clamamos por um governo justo à nossa nação. Clamamos por um governo que olhe não para si, mas para as pessoas no qual ele governa, no qual ele foi confiado a cuidar, a zelar e a governar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, apresentamos este governo. Pedimos ao Senhor, abençoe, dê a eles discernimento e entendimento, Senhor, porque eles foram colocados ali para cumprir a Tua vontade, cumprir o Teu propósito, porque esse povo pertence ao Senhor, é a Tua nação, em nome de Jesus Cristo. E pedimos ao Senhor que haja trocas. Sim, Senhor, compreendemos na Tua palavra que o Senhor troca o injusto pelo justo, o ímpio pelo aquilo que é fiel, que é leal. Senhor, lembra-te de nós, ó Pai, lembra-te de nós quando o Senhor for escolher alguém para governar, que o Senhor nos escolha, que a nossa lealdade, a nossa fidelidade chame a Tua atenção. Mas ainda, Senhor, a sabedoria que está sendo derramada sobre as nossas vidas nos capacite a governar com justiça,
Em nome de Jesus Cristo. Que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida e tudo que o Senhor nos entregar, venhamos fazer com excelência. Em nome de Jesus Cristo, seja o governo da nossa casa, o governo, Senhor, de alguma empresa, de algum ministério, de algum lugar, seja onde o Senhor nos colocar para governar, que venhamos governar com justiça, com lealdade, com sinceridade, com amor, com fidelidade ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoe todos neste dia, meu Pai, todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Abençoe as suas famílias, os seus negócios, os seus relacionamentos, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor uma bênção especial para cada um no dia de hoje. E essa pessoa que precisa cumprir o versículo 13 de Provérbios, onde ele precisa abrir o seu coração e confessar o seu pecado, eu peço ao Senhor um encorajamento, que ele venha fazer, meu Pai. Venha tomar essa decisão. Sim, Senhor, encoraje esta pessoa para que ele venha prosperar. Em nome de Jesus Cristo, é isso que vai fazer toda a diferença na vida dele, que ele venha prosperar. Em nome de Jesus, encoraje cada um que ouve essa mensagem hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, se essa mensagem falou ao seu coração, então curte, dá um like, isso vai estar mostrando para os algoritmos, para o YouTube, que ela foi relevante, que ela foi necessária. YouTube vai fazer o quê? Vai compartilhar para outras pessoas que também precisam ouvir a palavra do Senhor. Então curte, dá o seu like, comenta, coloca glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Ei, usa estes teclados, usa o seu celular para a glória do Senhor. Declare aqui, Deus é fiel, o que você quiser, abençoe alguém que está ouvindo essa mensagem, libere uma palavra de bênção, seja um mensageiro também das boas novas e compartilhe o máximo de pessoas que você quiser. Amém? Que Deus te abençoe sua vida, a sua família poderosamente e ricamente. Até a próxima mensagem.